Fala, estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer Ribeiro e nosso encontro de hoje é de Geografia. Nós vamos estar fechando a nossa unidade. A gente tem abordado uma área da Geografia que é a cartografia e a gente viu aí produção de mapas temáticos, e hoje nós vamos encerrar com a seguinte temática: tecnologias modernas aplicadas à cartografia. Nós vamos identificar as características de 3 tecnologias da informação, que é o sensoriamento remoto, o Sistema de Posicionamento Global GPS e o SIG, Sistema de Informação Geográfica. A gente vai ver como esses instrumentos estão presentes no nosso dia a dia. Eu já abordei anteriormente nas últimas aulas, nas aulas anteriores, e a gente vai ver como é que esses instrumentos estão presentes. Então a gente fecha a nossa unidade sobre cartografia hoje. Mas, antes de dar procedimento, quero passar para vocês algumas atividades. Atividade do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Geografia. Quem não tiver o livro, peça a um colega que poste essas páginas e pode estar indo na internet, ok? Então, capítulo 2, a página 55. Capítulo 3, página 65. E o capítulo 4, página 77. Aí vocês ainda vão fechar a página 78, 79, 80 e 81. Tem algumas questões que vão servir lá, são questões do Enem. Então respondam essas questões. Logo mais eu vou enviar para o grupo de vocês o gabarito. E sendo que vocês vão estar, provavelmente, semana que vem fazendo um simulado, já vai servir como uma revisão, ok? Elaborem essas atividades, por favor. Então vamos ver quais são essas tecnologias modernas aplicadas à cartografia. Então, com o avanço da tecnologia, principalmente na área de informática, também a gente vai ter um avanço na forma como se produz esses mapas. Então, a primeira característica que a gente vai ver aqui: tecnologias modernas aplicadas são novas tecnologias da informação. São satélites, computação e telecomunicações. Por exemplo, possibilita a utilização de novas técnicas de coleta desses dados. Então vocês vão ver aqui uma imagem. Essa é uma imagem de um dos satélites que está na órbita da Terra e é responsável, por exemplo, pela telecomunicação, quando a gente faz referência, por exemplo, à televisão, a todos os vídeos que a gente consegue através da televisão, o acesso Wi-Fi, as tecnologias da informação, por exemplo, o que vocês utilizam, próprio acesso à internet, ok? E a gente tem aqui na computação também, que é a computação gráfica. É quando vocês acessam, solicitam Uber, solicitam lanche pelo iFood. Então, aquele mecanismo ali de rota é uma das tecnologias também utilizada para esse acesso. Vamos ver a primeira característica, o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas de captação e registro de imagem à distância, por meio de diferentes sensores, com equipamentos fotográficos, scanners de satélites e radares. A escala da foto da área, bem como a área fotografada, depende da altura da aeronave. Muitas vezes, quem é responsável por fazer o sensoriamento remoto são alguns aviões, que vem com algumas câmeras, e esses aviões ele vai passando por áreas. Eu vou mostrar uma imagenzinha aqui, ver se essa imagem fica bacana. Então aqui eu tenho essa imagem aqui. Aqui é uma aeronave, que ela vem repleta de sensores, e essa aeronave, ela, quando quer mapear uma determinada área, quando a gente vai fazer, por exemplo, um mapa temático. Então vamos imaginar que a polícia ela quer fazer uma invasão no bairro de Jaguaribe, só que necessita do mapeamento daquela área. Então essa aeronave, ela vai passar em etapas e vai tirar uma fotografia desse quadrado, ou seja, vai fazer, um sensoriamento dessa imagem. E a partir da montagem dessas imagens que foram fotografadas, essa aeronave vai estar passando várias vezes, vai se chegar a essa informação. Pode ser numa escala pequena ou numa escala grande. Lembrando que uma escala pequena é com poucos dados, e uma escala maior com mais dados, com mais informações. Então esse aqui seria um exemplo de como acontece um sensoriamento remoto, principalmente nas áreas urbanas. Justamente essa aeronave, ok?
Sensoriamento remoto. Algumas utilizações desse sensoriamento. Ele registra em sequência de eventos. Então, essa sequência de eventos foi como a gente falou, eu acabei de explicar. Essa aeronave ela vai estar passando por essa situação, por essa mesma área e pegando por partes. Nós temos aqui uma outra característica, furacões, uso do solo urbano e uso do solo rural. Então, veja que é utilizado para isso também, para a plantação, para entender a organização desse solo. Desmatamento, essa tecnologia é muito utilizada na floresta amazônica. Então, para saber como é que está o tamanho do desmatamento, então essa aeronave passa fazendo fotografias e em outro momento, depois de 8 meses, 5 meses, passa novamente e daí consegue detectar se esse desmatamento está aumentando ou diminuindo. Também para a questão de incêndios. Então a gente teve aí no final do ano passado áreas aqui de Mata Atlântica, na Chapada Diamantina também, em outras áreas em outros estados, onde a gente estava tendo focos de incêndio. Então, na própria floresta amazônica a gente viu isso aí. Então, o sensoriamento remoto serve para fazer esse mapeamento, para ver se esse incêndio ele está se alastrando ou está diminuindo. A própria poluição das águas também. Então, veja, fazer um mapeamento de mapas especiais. O sensoriamento remoto ele vai ter toda essa utilização. Então veja que são recursos que estão no nosso dia a dia. E constantemente você vê a colheita desses dados, vocês percebem justamente através do jornal, por exemplo. Então está aqui um exemplo, através do sensoriamento remoto eu também preciso perceber a intensidade de furacões, de massas de ar. Então eu tenho aqui, por exemplo, quando a gente assiste o jornal, a gente fala assim, olha, a chuva de hoje é responsável por uma massa de ar que veio do oceano muito forte, e muitas vezes é possível até alertar aquela população, aquela comunidade daquela região para evacuar. Então é através dessas informações do sensoriamento remoto. Aqui eu tenho uma fotografia de furacão e aqui poluição das águas. Então são imagens possibilitadas justamente pelo sensoriamento remoto. Então aqui também, como eu acabei de falar, uma fotografia de queimada e desmatamento aqui da floresta amazônica. Essa imagem aqui está um pouco talvez distante para vocês. São madeiras que são jogadas pelo rio, as madeireiras de forma ilegal. Aqui você tem imagens da floresta cortada aqui pegando fogo, incêndio. Então, o sensoriamento remoto é uma tecnologia usada na área de segurança, na área de proteção ambiental, em diversas áreas do governo. Agora é o sistema de posicionamento global, o GPS. Essa aqui é muito interessante. Eu lembro de uma experiência que uma colega, ela roubou um celular na escola, lá no Colégio Alexandre Dumas, e se procurou esse celular e ninguém sabia dar conta. Só que a jovem que tinha esse celular, deixava o celular, a tecnologia do GPS ligado. E quando ela chegou em casa, o pai foi rastrear esse GPS, essa jovem que teve o celular roubado, ela mora na boca da mata. E a outra coleguinha morava em Cajazeiras 10. E quando o pai foi com um carro e com um tio que era policial, com um irmão que era policial, e quando chegou o celular, deu justamente, o GPS mandou a informação que o celular estava dentro daquela casa. Então o pai chamou a avó, chamou a menina, naquele momento ela negou, mas aí ele mostrou a informação através do GPS. Teve uma outra experiência negativa, Um jovem, um traficante pediu que se matasse o irmão de um traficante que estava na ilha. E eles rastrearam o rapaz na praia, na ilha, em plena praia, bebendo, curtindo na praia, através do GPS do celular que estava ligado. Então, desenvolvido no contexto da Guerra Fria, foi projetado para localizar com precisão um objeto ou uma pessoa, assim como fornecer sua velocidade caso esteja em movimento. Então, por exemplo, hoje a gente tem algumas empresas de automóveis que fazem o rastreamento desses automóveis. Então, a pessoa compra esse seguro, então no caso de roubo, liga para a central e eles vão rastrear. Essa tecnologia também é utilizada nos presídios. Então, hoje algumas pessoas que foram julgadas que vão usar tornozeleira eletrônica
Então, é um sistema de posicionamento global, que é o sistema de GPS. Então, quem é que fornece essas informações? São 24 satélites que ficam na órbita da Terra, que são utilizados 6, né? Nesse processo, são 6 rotas. A gente tem aqui o GPS, ele vai dar a latitude, a longitude e a latitude. Distância, altura, toda a localização necessária. Então, é mais uma tecnologia da informação que é utilizada em nosso dia a dia, seja para seguro de carro, seja pela penitenciária. O próprio os celulares hoje possuem essa tecnologia, beleza? E aqui a gente tem aqui o sistema GPS, né? Aí tem um exemplo aqui que você tem no celular. Então, aqui são os vários satélites que a gente tem na órbita da Terra, ok? Aqui também, se você tem outra imagem, são responsáveis por fornecer essas informações. Esse sistema, aqui, o sistema de posicionamento global. Então, algumas das utilizações, além dessas que eu já falei, localizar alvos a serem atingidos. Então, é muito utilizado, por exemplo, para a questão dos conflitos de guerra. No Oriente Médio, por exemplo, os Estados Unidos, quando quer atacar, ele prepara aquele drone, o drone ele vai em um controle remoto e acerta o alvo, ok? Mísseis teleguiados, orientar as navegações aéreas e marítimas, variações de fertilidade do solo, controlar queimadas, demarcar fronteiras, planejar rotas e rastrear veículos. Então veja que são atividades comuns no nosso dia a dia. E a outra seria a SIG, Sistema de Informação Geográfica. São o resultado da utilização conjunta de mapas digitais crescentes elaborados com auxílio do GPS, de bancos de dados informatizados. Esse sistema, eles permitem coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações, gerando grande diversidade de mapas gráficos para necessidades específicas. Então, na verdade, o SIG ele já tem a seguinte função: ele pega as informações do sensoriamento remoto e as informações do GPS e consegue fazer o acúmulo, né? É como se fosse um reservatório onde você pode estar revisando essas informações. Então, aqui, por exemplo, você tem nos automóveis, né? Navegador de bordo de automóveis, o que forma a chamada caixa preta. Então, quando um avião cai, por exemplo, você vai ver a caixa preta para saber qual foi o dano que teve. Então, esse SIG é responsável por computar toda a informação, seja de um avião, seja de alguns automóveis, por exemplo, que possuem essa tecnologia. Então, um automóvel bateu, o cara vai lá, pega essa caixa preta, vai pegar essa tecnologia do SIG e vai saber quais foram as informações dadas. Alguns ônibus de viagem, por exemplo, quando acontece um acidente, então vai ver se foi erro do motorista ou erro mecânico, por exemplo. Então, algumas aplicações do SIG: planejar a distribuição e calcular o custo de serviço, como coleta de lixo, planejar investimentos em obras públicas, facilitar o levantamento de imóveis para cálculo e coleta de arrecadação de taxas de impostos, melhorar a qualidade do sistema de transporte coletivo e do tráfego urbano, cadastrar propriedades, empresas e moradores com grande número de informações. Então, concluindo, a gente tem aqui justamente, a gente acabei de falar as diferenças das características sobre cada tecnologia. O que eu queria mostrar para vocês é justamente isso: com o quanto essas tecnologias estão impregnadas no nosso dia a dia. Muita gente não sabe. Então, é uma tecnologia da área da cartografia. Então, fiquem em paz e até a próxima.